Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e este é o Desculpa o Áudio Longo. Antes da gente começar, a gente queria dar um lembrete aqui de estar chegando, o dia da jornada lá da USP. E vocês que estão acompanhando a gente alguns episódios já ouviram a gente falar, mas sempre vale, reforçar. O pessoal da Liga de Psicanálise lá da USP de Ribeirão tá organizando a 5ª jornada, edição da jornada de psicanálise, que vai acontecer no dia 4 de outubro, daqui uns dias. Das 9 às 11 pela manhã, das 13 às 17h30 à tarde, e a gente vai estar lá. É com a coordenação da professora Fernanda Mishima, e o tema desse ano é um super tema, que é Fascismo, Infocracia e Desesperança Coletiva. A psicanálise existe e resiste? E nós vamos estar lá para fazer uma intervenção também. Sim. Então a gente está, além de apoiando esse evento, nós vamos estar lá presentes para poder encontrar as pessoas que estão nos ouvindo e que nem sempre a gente consegue encontrar presencialmente. E para estar mais pertinho de vocês e fazer essa intervenção. E pensar justamente sobre esse super tema que é muito caro à própria psicanálise, né? Sim. Retomando então, dia 4 de outubro de 2025, das 9 às 11, depois da tarde da 1 às 5h30, na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. A gente vai deixar o Instagram deles também marcado na descrição aqui do episódio. Que é @jornada de psicanálise USP-RP. Bora pro episódio! O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família, Mário Quintana. O tempo é um dos nossos maiores mistérios. Todas as artes, religiões e ciências, em alguma medida, buscam representar e até mesmo explicar o que acontece na passagem do tempo. Pensar em tempo é pensar em contradições. Conseguimos cronometrar de forma cada vez mais refinada os milissegundos que passam, mas vemos o futuro repetir o passado, como cantou Cazuza. O tempo, que é cíclico, não para. Corre então em torno de si mesmo? Ou corre atrás de nós? A química aponta o paradoxo do oxigênio em nossas vidas. Apesar de indispensável para nossa existência, é também o responsável pela nossa oxidação e envelhecimento. A mitologia grega, sábia em suas representações, conta que Cronos, deus do tempo, é um rei titã implacável que devora seus filhos. Contudo, Kairos, deus do tempo oportuno, nos apresenta um contraponto. Se só é vivo aquilo que muda e se movimenta conforme o tempo passa, que se faça bom uso do tempo vivido. Mas como é medida a nossa percepção de tempo? As horas podem demorar anos para passar em dias muito curtos. A vida é finita, e por isso nossas horas são preciosas. Logo são vendidas. Mas qual é o tempo que se vende? Somos assombrados todos os dias por ideias de produtividade, inclusive do prazer. Quantos livros você já leu? Quantas músicas ouviu? Quantos filmes assistiu? Quantos museus já visitou? Até o ócio precisa ser produtivo. Como se fosse possível não faltar nada. Seria o tempo então nosso grande marcador da falta? E afinal, o tempo acaba? Quando é que ele começa? Precisamos de mais tempo? Mia Couto diz que não. Não precisamos de mais tempo. Precisamos de um tempo que seja nosso. Renato Russo profere várias vezes que nós temos nosso próprio tempo. Se o tempo é implacável, como podemos usufruir de um jeito nosso? E para dar conta do tamanho desse assunto, a gente tem aqui hoje uma pessoa que topou fazer companhia, que se abre para a poesia da vida e nos amplia essa condição de pensar. Fred, no tempo de um áudio, conta para nós, quem é você? Só uma pergunta complexa, porque a gente precisa de tempo para responder. Eu faço uma distinção com os meus alunos, então, obviamente, que eu estou professor em algumas circunstâncias. Né? A gente se definir e falar quem a gente é, circunstancialmente no tempo que a gente vive, que é um tempo que exige produtividade, normalmente está associado àquilo que a gente faz. Né? Mas a gente é muito mais do que o simples fazer. No momento, eu estou professor, estou escritor, estou pai, né? Mas eu acredito que nessa ideia de parentalidade, né? A gente não só está pai, a gente é.
E assim também sou esposo. Exercito a vida, brinco, né, com as artes no geral. Gosto de música, de poesia, de literatura, e aí, portanto, vou transitando nesses lugares. Eu acho tão legal te ouvir falando estou professor, porque acho que isso já dá uma dimensão pra gente de algo que não é nosso, no sentido assim, sabe que eu lembrei que uma vez a gente fez estágio, eu e a Carol, numa instituição de acolhimento. Você lembra disso? Um psicólogo falou pra gente assim, no primeiro dia que a gente chegou lá, ele falou assim, a gente tem uma mania de falar, né? Esse é meu namorado, esse é meu, uma posse. E ele estava falando pra gente das crianças, adolescentes que estavam naquela instituição de acolhimento, que não tinham, que tinham perdido o que eles achavam que era deles, né? Que era pai, mãe, casa. E eu acho que, claro que nessa dimensão muito triste, né, do que a gente vivia lá na instituição de acolhimento, isso é doído, né? Muito doído a gente que se dá conta que nem o nosso pai, nossa casa é nossa. Mas eu achei muito bom te ouvir falando, eu estou, né? Traz essa dimensão de que as coisas mudam o tempo todo. É transitório. Uhum. Eu acho que talvez essa seja uma das características do tempo, porque eu acho que o tempo, a própria definição dele é indefinível, né? A gente tem diferentes representações simbólicas, né? Muito significativas, inclusive, do tempo, né? De pensar o tempo de maneira linear, fractal, né? Rizomática, pensar ele de diferentes maneiras. Mas, nesse sentido, quando a gente vai elaborar o significado do tempo na nossa vida, né, essa ideia de que ele é transicional, de que a gente está, né, sendo atravessado pelo tempo, né, e inclusive isso me leva à seguinte questão: a gente tem a estranha mania de dizer que não tem tempo, mas nesse sentido é o tempo que nos tem, né, porque ele continua, né? E a gente, na nossa continuidade, em algum momento é interrompido, né? Quase sempre é interrompido. Estar professor é uma condição, né? É uma condição, assim como outras nessa vida, e inclusive para sinalizar que a gente precisa, né, de certa maneira, disputar essa posição em relação ao tempo, de que a gente não é só aquilo que faz, né? A gente é mais do que isso, né? E, portanto, o tempo, pensar o tempo, é pensar, né, os diferentes campos de disputa que o definem, né? Porque é o tempo social, simbólico, tempo cultural, tempo de produtividade, de resistência, né, de condicionamento. E aí, portanto, estou professor, né? Assim como a gente pode estar outras coisas em determinados momentos e não necessariamente, né, estar só uma única coisa, né? Pensei isso, da abertura para ser algo a mais, né? De não estar finalizado. E isso tem sido um incômodo constante naquilo que leciono, ensino, né? E quando eu penso assim, eu ensino, né? Não, é muito mais assim, ensino a mim mesmo, né? Porque essa voz, essa escuta daquilo que você está exercitando coletivamente, mas que inevitavelmente, de repente, seria aquilo que você gostaria de escutar, né? E eu tenho pensado muito, né, nessa questão do entre, né? Do meio, da transição, né? De que chegar, de certa maneira, é começar, né? De que os lugares, eles estão passando por uma transformação, mas eu também estou passando, né? Então que essa necessidade contemporânea que a gente tem de definição, né? De destino, penso, né, que acaba sendo prejudicial, porque a gente não valoriza, né, o ponto que se encontra, que é um ponto de partida para outros infinidades de lugares que a gente pode assumir, né, enquanto condição, enquanto pessoa, né? Então, acho que Até a primeira coisa que a gente tinha pensado, assim, né? Isso tudo é tentar pensar o que é tempo. E aí o que eu tô aqui pensando, te ouvindo, Fred, é que não dá muito para definir tempo sem a gente fragmentar ele. Tempo o quê? Tempo de quê? Tempo relacionado com o quê? Agora, pensar, o que é tempo, de uma forma geral, me parece até uma pergunta meio assustadora. Tinha uma frase do Santo Agostinho, muito boa, que ele fala, se me perguntarem o que é tempo, eu sei. Mas se me pedirem para explicar, eu já não sei. Sim, tá num contexto filosófico muito interessante. E a noção de tempo de Agostinho é uma noção que me agrada muito. Porque, de certa maneira, essa noção ela é replicada em outras filosofias,
né, mas com diferentes consequências, né? Que você vai encontrar, por exemplo, no Nietzsche, quase que um mesmo significado, que é essa ideia de que o tempo que nós temos não é só o tempo presente. Né? Agostinho vai desenvolver essa noção, né, a partir, obviamente, de um contexto em que ele está pensando na filosofia em termos de cristandade, né, de cristianismo. E aí, essa noção de localizar o tempo em passado, presente, futuro, é uma noção desenvolvida pelos homens, né? É a maneira de localizar, né, de situar. A gente encontrou essa maneira para, inclusive, dar significado e sentido às narrativas que a gente constrói na vida, né? Mas que no entendimento agostiniano, que é pensando esse tempo, né, cairológico, esse tempo transcendente, o tempo de Deus é só o presente, né? E aí ele vai elaborar essa ideia, né, que nós temos apenas o presente, e a gente pode pensar, né, os diferentes significados, a polissemia da palavra presente, né? Se a gente tem só o presente, a gente tem só agora, né? E aí esse presente ele tem desdobramentos, né? Que é o presente passado, que é o presente presente, que é o presente futuro. Né? Então, partindo desse pressuposto, se faz uma relação com a religiosidade, a ideia seria, né, se eu só tenho agora, né, aquilo que eu fiz, né, pouco importa, e aquilo que eu vou fazer, eu não tenho. Então, a minha escolha, a minha decisão, o meu desejo de ser melhor, de não fazer, né, coisas erradas que no cristianismo a gente elabora como pecado, né, a chance de ser bom é agora, né? A eternidade é agora, o céu é agora. Então, partindo dessa ideia, o indivíduo vai dimensionando a sua existência nessa relação com Deus. E aí, se a gente vai lá em Nietzsche, está fazendo, né, essa crítica muito contundente, né, do imaginário cristão e da maneira como ele foi apropriado, né, nesse sentido, ou quando ele fala ali do Bernet, né, desse homem, desse super-homem, né, do hiper-homem, enfim. Ele está falando que, uma vez, né, que eu não tenho a tutela do sagrado, que eu não tenho a tutela da ciência, né, direcionando as minhas escolhas e a minha vontade, né, antes de mais nada eu não salvo ninguém, né, eu salvo a mim mesmo. Então eu tenho esse tempo agora para ser tudo que eu posso ser, né, que é a vontade de potência, a vontade de ser melhor, né. E assim por diante, né? Pode filosofar até amanhã, né? Nós duas já prontinho. A gente já olhou uma pra outra. Quem vai falar primeiro? Por favor. Quem fala, né? Vamos falar. E esse negócio de estar professor, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Assim, a gente, eu digo eu, né? Porque assim, quando o assunto é gostoso, inevitavelmente a gente começa, né? Aí quando você vê, você está, né, lecionando. É isso, né? Mas enfim. Quando é bom, né? Mas é bom de ouvir. O que eu fiquei pensando aqui, não sei se foi a mesma coisa, mas que esse negócio de pensar que a gente só tem o agora conversa muito com a psicanálise. Faça isso, vamos. Vamos, Em dois sentidos. Um primeiro de que tem essa frase do Freud que fala que o inconsciente é atemporal. Então, que não tem passado, presente e futuro. Tem tudo ali junto acontecendo. E aí não é que o que já foi não importa. Mas é que o que já foi continua presentificado. Continua sendo vivido por dentro, né? E tem uma ideia de que ali na clínica com o paciente a gente tá sempre vivendo o agora. Sempre é sobre o que tá acontecendo ali, né? A gente deve ter um grupo de estudos que a gente conversa sobre um livro do Luiz Cláudio Figueiredo, que chama Mente do Analista. E tem uma parte que ele traz um trechinho da Virginia Woolf falando sobre, né, é do livro Orlando, que eu não li, estou citando um apu disso aqui, né? Mas... Bom. Época de mestrado apareceu agora aqui, né? Mas falando sobre as 11 horas do dia, sei lá, 23 de agosto de 2025, e não sei. É aquele um milissegundo, é só isso que a gente tem. E suportar estar ali é muito difícil. Isso é um convite que a clínica, principalmente a clínica contemporânea, faz o tempo todo. De que a gente tá ali, naquela hora. Com o que vier na cabeça, o que a pessoa tá podendo dizer. Não existe outro tempo, na verdade.
Existe agora com tudo que a gente tem dentro da gente. E é muito interessante ir vendo, assim, isso aparecendo de outras formas, em outros pensamentos, sabe? Não, e é legal porque você falando me remeteu uma questão, tá lá no Agostinho, e me remeteu outra questão que tá no Agamben. Que nas nossas conversas eu falei que poderia ser uma possibilidade, né, de abordagem. Quando a gente fala do importa, né, o que importa, o que não importa, né, a gente vai no significado da palavra, né, é o que a gente transfere, né, o importa, né, trazer para importar. Portar de dentro. E aí quando fala assim, não, o passado não é que ele não importa, né, que continua presentificado, mas o sentido que o Agostinho está trazendo é essa questão do passado, ele não ter que ter o peso que a gente dá para ele, significa dizer que ele nos aprisiona num lugar de culpa, e vai ao encontro, né, da psicanálise, de repente, né? E que o futuro nos aprisiona numa condição de ansiedade, né? Mas o Agamben está dizendo que o contemporâneo, que está, né, preso ao agora, né, o verdadeiro contemporâneo não é aquele que está enraizado no presente. O verdadeiro contemporâneo é aquele que aceita viver o presente de maneira anacrônica, né? Entendendo que no presente tem obscuridades que ele tem que resistir a elas, que ele tem que negar elas, que ele tem que ser dissonante em relação a elas. É a questão mesmo de aceitação, de resistência, né? Nem tudo aquilo que o presente oferta, enquanto tempo histórico, né? Quanto situação, quanto espírito do tempo, né? Nem tudo isso é palpável, tangível e deglutível, né? A gente nem sempre quer. Então, o verdadeiro contemporâneo é aquele que olha com o presente com certa desconfiança, que ainda que ele esteja aqui, que ele seja, né, uma coisa que a gente precisa suportar, a postura de resistência anacrônica em relação a ele, de iluminar ele com o passado, mas também de pensar ele no sentido de como que ele pode ser colocado numa perspectiva do que será, do que virá, né? Então essa é uma postura, digamos, né, um tanto quanto combativa com aquilo que se vive agora, né, de não aceitação total. Porque se a gente entra nesse contexto da aceitação, daquilo que a vida coloca, daquilo que a vida impõe, do ponto de vista dessa análise filosófica, seria aceitar uma espécie de herança invisível, né, de um condicionamento em que a gente passa a ser reprodutor de um roteiro que a gente não escreveu. Que a própria condução significa ser passivo diante desse tempo de produção constante. É o que o Byung-Chul Han fala, né? Que não existe mais tempo livre. O que tem é tempo útil, de ficar colocando utilidade, né? Preciso estar fazendo alguma coisa, porque é o desempenho que me define, né? E aí, então, a postura contemporânea seria essa anacrônica em relação a isso. Onde a vida está pedindo para se produzir, você descansa, né? Onde a vida está pedindo para você performar, né? Você se afasta, você, né? É uma questão de combate constante. Eu vejo hoje elaborar o que é o tempo, pensar o que é o tempo, né? Nesses termos e na situação que a gente vive, hoje enquanto sociedade, porque inevitavelmente tem, né, essa dialética, né, do eu com o coletivo, né, significa pensar, né, em como, em meio, né, a tantas questões que se abrem, né, no tempo que a gente está vivendo, a gente pode colocar interrogações e como, né, eu aprendi na psicanálise, né, com as pessoas que eu tenho contato, né, como que a gente tem que resistir a não explicar, a não entregar, a não dar uma resposta, né? Resistir a isso, para apenas silenciar, para apenas compreender, para se afastar, para não ser útil, né? Essa exigência de utilidade, ela é doentia no mundo hoje, eu enxergo dessa maneira. Quando você fala a ideia do aceitar, eu acho que são dois sentidos que as pessoas costumam dar para a palavra aceitar, né? Um sentido de aceitar o presente como um aceitar no sentido conformista, né? Ou um aceitar que tem a ver com, se a gente pensar aceitação num sentido mais profundo, tem a ver com você lidar, né? Tanto que é muito comum falarem assim, na psicanálise, ou quando você começa a pensar muito sobre você começa a falar sobre se aceitar, as pessoas falam, mas então você vai sei lá,
falam muito disso de corpo, né? Então se aceita. Então, sei lá, você vai aceitar seu corpo e não vai fazer uma dieta, você não vai ficar saudável. Não, não é isso. Né? O aceitar é você É poder... conformismo, né? Não é conformismo, é você poder aceitar. É a ideia de... Não é só gostar de si mesmo, é gostar de si mesmo e tolerar o si mesmo que você é, perto do que você gostaria... É isso, perto do que você gostaria de ser e do que a sociedade impõe que você seja. Que se você não parar e questionar, você só vai tomando como o outro e você como sendo uma mesma coisa. Não fica diferenciado. Esse eu acho que você coloca uma questão, eu acho que é muito cara no universo geracional que eu tenho, né, digamos, presenciado com o meu trabalho, né? Lidar nos últimos anos com o adolescente e perceber as mudanças que esse tempo tem imposto e quando a gente fala assim, esse tempo tem imposto, né? Que tempo é esse? Um tempo neoliberal, um tempo capitalista, né? Um tempo de dualidade política, de divergência, né? Enfim, de sequestro de conceitos também, né? Porque a ressignificação do que significa política, democracia, fascismo, né? Enfim, existe, né, de fato, né, umas disputas narrativas que têm ocasionado, às vezes até no sentido inconsciente mesmo, na vida dos adolescentes, né, dos jovens, né, questões muito sérias. Né? Essa semana mesmo, em sala de aula, né, eu estava escutando os meninos falando sobre a impermanência das relações, né, que eles têm exercitado, né, o quanto que, né, eles se relacionam de maneira líquida mesmo, assim, né, com uns com os outros, no sentido de utilidade e no sentido de aproveitar, sabe? Mas é um carpe diem, digamos, bem disforme. Né? E o que isso me leva a crer é que a gente vive nesse sentido, observando essa circunstância, uma certa crise de autoestima, porque aí vai essa questão da aceitação, né? Como que essa condição contemporânea acaba direcionando o jovem para essa dinâmica de vida em que, uma vez que a impermanência nos define, mas o tipo de impermanência que eles têm buscado para si está correlacionada, análoga a uma ideia de consumo, né? E não de vivência. Porque eu acho que quando a gente está passando pela vida e por experiências, no sentido de absorver essas experiências enquanto, né, aprendizagem, né, de musculatura mesmo, né, psicológico, emocional, né, é válido, né, mas é no sentido apenas de objetificar o corpo, né, a imagem, as vivências. Aí eu lembro, como que essa palavra presente, né? Aí eu falei assim, quando você ganha, eu falei para uma turma e eles recebi até mensagem, né, tipo assim, poxa, isso que você falou tá batendo aqui. Eu falei assim, quando você ganha o presente, o que você faz com a embalagem? Aí boa parte respondeu, jogo fora, né? Eu falei assim, pois é. Então o que você quer ser? Ou o presente ou a embalagem? Porque assim, em boa parte, o nosso tempo tem feito um exercício da aparência, né? Da imagem, né? Do supérfluo, do efêmero. Né? E veja como que isso tudo está aqui atravessando a ideia de tempo. Né? Então a maneira como a gente exercita essa ideia de tempo, né, de efêmero, volátil, líquido, né, veloz, produtivo, isso tem pegado de maneira muito significativa a maneira como os jovens têm elaborado sua vida. Então eles estão levando isso para os estudos, para as relações, né, para a imagem, para a aparência, e aí não tem aceitação. Porque eles são sempre, a embalagem está sempre trocada, né? E se a gente não olha a aparência da coisa, parece de liberdade. Né? De uma geração com mais liberdade, com mais possibilidade. De extremamente... tem muita informação, né, muito mais esclarecida, mas eu tenho um problema com essa palavra esclarecimento, um problema filosófico. Né, que está lá na origem da ideia de iluminismo, né? O homem, historicamente, né, durante a Idade Média, quando ele se questionava, né, qual que é a base segura de conhecimento, né, para conduzir a vida por uma força, né, inevitavelmente institucional da Igreja,
né? O imaginário cristão respondia, é Deus, né? Deus é a base segura, durante a Idade Média, assim. E aqui eu estou sendo bem redundante, né? Claro que tem outros pontos que podem ser analisados. Mas a partir de uma série de eventos históricos, né, de situações, de questões, né? Veja bem, você tem, né, o Renascimento, a Revolução Científica, a Reforma Protestante, né? E essa afirmação contundente, né, de que a razão vai resolver os problemas da humanidade, né? E aí, pá, o iluminismo, né? Enquanto movimento intelectual, e aí nos fornece a seguinte noção, né? Que a razão, né, no seu gesto mais concreto, que é a ciência, né, vai substituir essa base segura de conhecimento que é Deus, né? E aí, portanto, eis o iluminismo, né? Que nas palavras do Kant é o esclarecimento, né? Então, assim, o indivíduo esclarecido, mas esse esclarecimento é o que, afinal de contas? Na verdade, uma escolha humana, né, para suas angústias, né? Porque assim, a gente vai colocando, enquanto humanidade, figuras e conceitos no lugar daquilo que a gente deseja receber enquanto resposta para os nossos anseios. E aí, se a gente olha o tempo contemporâneo, quem? O quê? Uhum. Você pôs Deus numa determinada época histórica, você pôs a razão, você pôs a ciência. O que a gente coloca agora? Isso combina muito com pensar a ideia de clínica do vazio, de que tem um vazio muito grande. Tá tendo um vazio, inclusive, não só interno, a gente em contato com os nossos vazios. É isso simultaneamente com vazio de qual é essa coisa agora, então? Um estranhamento seria? Acho que sim. E um não encontrar mesmo. Esse o que você falou me pôs muito nisso, assim. Se antes era Deus, depois era a razão. Agora a gente não consegue muito confiar na razão, porque a informação chega de todos os lados, de todos os jeitos, e enfim, a gente é bombardeado por informação mesmo. Que é seguro, né? Então, exatamente, o que é seguro? Pra onde eu posso me segurar? Onde eu posso me segurar mesmo? E não sei, me passa a ideia de que é um tempo mesmo de muita insegurança. É muita coisa, como que é contraditório, né? Que é muito tudo para tanto vazio. Mas tudo e nada é quase que a mesma coisa, né? Se a gente for parar pra pensar. Por isso que a gente tem que pensar, acho que não estou determinando de maneira alguma, mas na circunstância é mais uma valorização da transição, do caminho, do entre, né? Desse processo de suportar a si mesmo com todas as suas questões, né? E combater essa ideia doentia de perfeição que é alimentada, né, em rede social, né, que talvez seja a grande equação. Né? A gente vive um tempo digital, está aqui nesse contexto dialogando sobre isso, né, para que penso, né, alguém, né, nos escute e consiga dar sentido e significado àquilo que é elaborado na nossa conversa, mas veja, né, a quantidade, né, de informações chegando como verdade, né? Como passos para conquistar determinada coisa, né? Faça isso para, né, ter um corpo perfeito, haja assim para, né, fazer assim, e veja como que tudo isso é atravessado pela ideia. Para fazer isso precisamos de tempo, né? E no meio disso tudo, né? O que dá sentido? O que vale a pena? O que é crucial, né? São questões que a gente colocou diante. É a grande pergunta, né? Como que no meio disso tudo a gente vive bem, né? A gente faz um tempo de qualidade, a gente consegue relaxar também, é outra coisa, né? Então, um estado de tensão constante. Como? Essa é a grande pergunta. Porque eu penso assim, quando a gente, né, tá lá, assim, tem uma série de questões estão postas, colocadas, né? Mas aí quando a gente começa a mexer nessas questões, vai subindo uma grande névoa, uma grande poeira. E aí acho que é até essa sensação que eu tenho aqui, né? A gente coloca assim, meu Deus, estamos perdidos? Eu tava com esse sentimento aqui, assim, de preciso de tempo para elaborar isso tudo que a gente está aqui falando. Não é uma coisa rápida. E é uma coisa trabalhosa e angustiante, né? E aí o que a gente faz? Na hora que a gente se vê assim, nessa angústia, pega o celular. Vai fazer. A gente vai pro fazer, mas um fazer que ele não tá muito conectado com a emoção do momento, como você acabou de trazer. Eu tava aqui às voltas com isso também. Nossa, mas que mal-estar que vai gerando. Será que suportamos o mal-estar? Porque precisa suportar, né? E acho que tem isso, né?
Acho que é outra coisa para se pensar, obviamente, né, que a minha amostragem está muito relacionada, né, ao campo de estudo que eu, né, me identifico, aos campos de estudo que eu me identifico, mas sobretudo com o grupo, né, de pessoas que eu convivo, né, que são os jovens, né. Mas eu acho essa amostragem ótima pra falar disso. É porque Maravilhosa. um aluno me perguntou, né, assim, nossa, eu gosto muito, né, da sua aula. Ele fez a colocação e depois colocou a pergunta. Eu gosto muito da sua aula, assim, porque me colocou essa questão. Você está trazendo pra gente, né, o conteúdo lá do vestibular, que a gente precisa saber, mas aí, num dado momento, né, eu me vejo pensando na vida e vejo pensando em questões minhas, né? Você tem um motivo, né, para estar fazendo assim? Porque você poderia só vir aqui ensinar um conceito, falar fulano, século tal, aplicar um exercício e ser indiferente, né? Eu falei assim, eu não tinha como, mas você me fez pensar nos meus motivos, né? Assim, porque essa questão do ofício, né, de pensar o trabalho como fonte de vida, né, não meramente como emprego, né, que seria uma fonte de renda, né, mas e a partir do momento que a gente pensa aquilo que faz, aquilo que elabora profissionalmente como fonte de vida, deixa de ser só um mero instrumento de produção, né? Eu acho que então, assim, a gente tem que pensar também maneiras de combater, né, esse fluxo constante que exige da gente utilidade. Se eu estou no contexto de ser útil a alguém, como que nesse contexto de ser útil a alguém, né, a minha fonte de vida também é fonte de vida para o outro, ele se alimenta disso, né? E aí, inevitavelmente, eu penso na minha filha, né? Assim, por que eu estou fazendo isso, né? Porque os adultos da adolescência da minha filha serão vocês, então eu tenho responsabilidade com ela, né? Eu acho que é uma questão heurística, né? Da gente pensar assim, não se trata só de mim e de você, se trata do que está por vir, né? Desse lugar, né? E aí já é um espaço que combate a própria ansiedade, né? Porque eu não estou com medo do que está por vir, né? Eu estou elaborando para que aquilo que aconteça seja bom, né? Seja leve, seja suave, né? Tenha pelo menos no mínimo esse campo de questionamento, né? Né, assim, esses jovens, né? Parece que tem um reforço midiático e geracional, histórico, que a juventude, né, é o lugar da inconsequência, né? E aí tem as explicações biológicas, hormonais, né, sociológicas, psicológicas, sociológicas, transição, pressão social, tudo. Beleza. Eu falei assim, já que esse retrato está posto, pintado, estereotipado, mas vamos lá, e se? Uhum. E se, nesse lugar da inconsequência, você pensasse a consequência, né, das suas ações, dos seus atos, essa objetificação que a gente mencionou aqui do corpo, né, ainda tendo em vista que esse assunto está em voga, né, porque estão falando aí de adultização das crianças, né, uma coisa que está acontecendo há 20 anos. Né? Só que a gente, enquanto sociedade também, a gente tem essa estranha mania de colocar em evidência determinadas coisas em determinada época, em determinado tempo. Embora essas coisas estejam sempre aqui, diante de nós, e a gente fazendo vista grossa. E depois a gente esquece super rápido também. Passou, aqueles 15 minutos de fama pro blogueiro que denuncia, e assim, vamos deixar claro. Parabéns, ainda bem que ele fez isso. Uhum. Né? Não tô criticando jamais o trabalho do profissional. Mas a questão é que a gente, né? Eu fiquei me perguntando, poxa, eu sou pai, né? E eu fui lá denunciar isso, embora isso esteja aqui, as músicas, né? Tá tudo pairando, né? Tá tudo sobre a mesa, né? Se a gente vai começar a mexer, sobe a névoa. Aí a gente se afasta. É onde a gente faz assim, né? Eu vou me entorpecer aqui de alguma questão que me gera um prazer instantâneo para não ter que acessar essa realidade que, né, que está nos exigindo. Mas aí, pensando no jovem, pensando na fonte de vida, né, a questão é, e se a gente pensasse na consequência, mesmo diante de tanta inconsequência, né, começasse a colocar, eu falo, né, que algumas coisas da nossa vida colocam grandes vírgulas, né,
grandes vírgulas. Se a gente começasse a colocar vírgula, né, antes né, de fato fazer, falar, né, o famoso pensar antes de, né, isso pensando no jovem, mas a gente é jovem, né, em algumas ações, está, né, e aí pensando a gente está sempre no momento mais jovem possível. A gente estava conversando nos bastidores aí sobre o Minicot, né, a gente tá sempre brincando, né, e acho que quando a gente se coloca, né, vamos lá, vou aprender piano, né, a gente tá em conexão com esse lugar lúdico que a nossa infância exercitou no nosso ser, né? Eu tenho feito, o que eu tenho brincado? Eu tenho desenhado aleatoriamente, mas não para expor, não para mostrar, e se um dia chegar a isso também, porque assim, é justamente para combater a utilidade daquilo que se faz, né? Eu tô fazendo isso como mera expressão, mas isso me faz, momentaneamente, eu me conecto com aquela criança gostava. E aí eu percebo que, na verdade, é um momento também de eu manter um diálogo com a minha própria filha, que gosta de fazer isso, né? Então, quando a gente faz isso, a gente suspende. Eu acho que a arte também é um baita remédio, né? De suspensão, né? Dessa pressão que o tempo coloca sobre a gente, né? Que presente exerce. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, @natbmelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Mas acho que a gente tem que levar mais em conta essa presença dentro da gente que pode movimentar um encontro. Porque eu senti que aconteceu isso aqui. Quando você começou a falar, a gente começou a conversar, a gente pode passar rápido pelo mal-estar, ou a gente pode parar e falar, nossa, deu um mal-estar. Porque senão a gente pode passar rápido para produzir esse conteúdo e publicar. Uma arte pode ser feita também dessa forma. Acho que em todos os contextos. Quando você conta da escola, dessa situação com esse menino, me lembrou Fleabag, aquela série Fleabag. Ela tem momentos que quebra a quarta parede e ela conversa com a gente. E eu lembrei da Judith Butler, que fala que, né, é sempre não sei se ela fala dramatização, performance. Né? Performando, sim. A gente tá sempre performando. Parece que quando a gente vê um mal-estar aqui, a gente sente, ou quando ele sente lá, opa, tem alguma coisa diferente aqui nesse encontro, é a hora que acho que a gente dá um bug, da gente pensar, opa, onde eu tava? Onde que eu tava? Porque eu tava performando alguma outra coisa que não é o que importa. E o que importa no sentido que você tava falando antes, o que tá vindo de dentro. E eu acho que isso tudo que vocês estão falando é um esforço, porque é muito mais fácil a gente ser engolido, né? É um esforço. Então, isso, até nesse sentido, assim, de estar ali com os adolescentes e tentar semear um pouco de sentido para além do passado vestibular, né? É um esforço. Também poder, não tô desenhando para monetizar isso aqui, tô desenhando pra, se isso um dia for para algum outro lugar, é outra conversa. Você desenha pra desenhar. Nesse momento agora, eu estou desenhando para desenhar. É um esforço nosso. E um esforço, inclusive, para sair desse lugar muito saturado, essa coisa de adolescência. Me veio desse jeito, assim, já tá tão saturado, né, de adolescente é inconsequente, adolescente não pensa nos outros, sei lá, alguma coisa assim. E se a gente olhar para o mundo com um certo estranhamento, assim, a gente não pode se perguntar, a mesma coisa dos vídeos. Tá tão saturado de que é assim mesmo, que a hora que vem alguém e diz, né, acho que submerge ali no negócio, falando, não, gente, isso aqui tá esquisito. A gente, nossa, é mesmo, né? E muito. Eu acho que agora rolou um estranhamento. Né? Eu achei bonito quando você usou a palavra desenhar, eu fiquei buscando outro significado disso, sabe? No sentido assim,
tô desenhando, mas assim, tô vivendo. Aí eu fui para outro lugar. Assim, eu não tô desenhando para monetizar, né? Talvez seja uma das pílulas possíveis, né? A gente combater essa necessidade constante, né, de monetizar a nossa vida em todas as circunstâncias, né? Em tudo que a gente faz, enxergar que aquilo pode nos levar a algum ganho. Talvez, acho que seja um dos grandes males, né, que o imaginário capitalista introjeta na gente, assim. E não se trata de fazer proselitismo político, mas a gente pensar, né, que tem essa coisa assim, por que eu vou tomar um café, né, com vocês? Né? Porque eu tenho algo a ganhar com isso, né? Por que eu iria, né, em determinado lugar? Porque ela tem um ganho. Então, acho que essa coisa vai reforçando que aquilo que a gente faz nos leva a algum lugar. E tudo indica que não é esse lugar que a gente chega, que é o ideal, né? Não é o que a gente ganha. Né? É todo esse caminho que importa. Né? Então, quando eu estou desenhando para não monetizar, né, é o traço. Né? Eu vi uma frase ontem de um artista plástico. Ele dizia assim: olhar mais para a floresta e menos para a arte. Eu achei isso. A gente está preocupado com o disfuncional, né? Mas esse disfuncional está funcionando no meio de uma máquina aí, né? Captura a nossa linguagem, né? Até pra gente falar que o tempo é precioso, a gente fala o tempo é dinheiro. Nossa, não vai dar tempo. O que é não vai dar? Né? Porque assim, o que a gente tem é um exercício para a gente pensar, né? O que vem depois disso daqui? Né? Porque nesse exato momento que a gente está em flow, né? Está imerso nessa ideia, nesse assunto, né? O que importa é agora. Né? Existem outras coisas importantes na nossa vida que inevitavelmente, né, compõem esse agora, né? Elas atravessam esse espaço aqui, né? Então, dar tempo, não significa, acho que nem né? Isso não vai dar tempo de fazer, não vai dar tempo de chegar, não vai dar tempo, né? Não saber o que fazer com o próprio tempo. Acho que começar a assumir a inconstância, a incompletude, sabe? Fazer esse exercício, não porque a gente deseja o erro, né, o inacabado, mas assumir essa condição, né? Porque a gente fica disfarçando a nossa verdadeira, né, característica de transição, de aprendizado, de construção, né? E essa mentalidade fabril, né, de produção e produto, né, acaba, enfim, como isso está presente ali na minha amostragem profissional, né? Poxa, porque assim, vamos lá, pais, alunos, vão escutar isso daqui, assim, o professor é esse que está em sala de aula com meu filho. Não, eu sou professor aqui, sou pago pelas instituições que me contrataram para cumprir com uma função, né, que é ensinar os jovens dentro das disciplinas que eu leciono, né? Sim, isso está sendo feito, isso é feito, né? Só que vamos lá, vamos olhar, né, para a floresta, ou para a árvore, né? Ao olhar para a floresta, né, para o funcionamento dela, né, o que contribui, né, de fato, né? Porque sim, a gente prepara meninos para o vestibular. Só que é esse o grande problema quando a gente tem uma mentalidade, né, de produção constante. Porque a gente solta a mão, né, daquilo que a gente prepara. Né, a gente não se responsabiliza daqui para frente. O produto foi entregue, sabe? Então, quando dentro do nosso ofício, sejam vocês, eu, qualquer pessoa, né, a gente pensa além do ofício, mas com essa responsabilidade que a gente tem social, de ter um mundo melhor para a gente poder não só ser útil, mas estar livre de fato, né, do peso de produzir, né, a gente começa a perceber que, né, a única maneira da gente atacar essas coisas que nos machucam de maneira considerável, né, colocando significado no nosso ofício, né? É fazendo isso. Por isso que a gente quer ler tudo, quer ver tudo, daí a gente volta pra produção. Quer ler tudo. Mas porque assim, acho que tem uma questão de equilíbrio, né? Que vai sempre nos pegar, né? Assim, de que maneira a gente vai equilibrar, né, tudo que está aí disponível para apenas estar.
Eu vou tentar equilibrar uma função difícil que é a minha, que é de ir caminhando pro final do episódio, trazendo comida. Já que temos que acabar, vamos acabar feliz, Nossa, comendo bobo frito. Você conhece bobo frito? eu não conheço. É um doce de São Tomé e Príncipe, que a gente tá importando, porque importa. É um doce que um amigo nosso faz. Ele é de São Tomé e Príncipe, ele tá morando em Ribeirão Preto. E ele começou a fazer, é um doce de banana com óleo de coco. É só banana. Só banana e óleo de coco. Esse aqui tem canela, esse é sem canela. Não sei se você gosta de canela, não gosta de canela. Fica à vontade, experimenta. Ah, esse é o momento que eu pego aqui. Pode comer, que eu vou falando, depois o Carol come, aí o Elton fala. Eu vou comer enquanto você come, porque o meu preferido é o de canela. A gente tá sempre trazendo o docinho, porque, nossa, assim, eu acho que tem coisas que a gente tem que mostrar, a gente tem que fazer as pessoas quererem conhecer. É bom, hein? Então, Não é merchan, não, gente, é bom mesmo. o carinho, sabe, que ele está fazendo, trazendo essa... Nossa, não sei porque eu tô no momento que eu tô fazendo um letramento racial, a gente tá fazendo lá no IEP, que é o instituto que eu faço parte, e tá sendo tão importante, assim, a gente saber da cultura africana, a gente poder, né, se dar conta, assim, né, da violência, né, da escravização, da branquitude, da gente se responsabilizar. Então, acho que trazer o bobo frito aqui é, assim, pouco, né? Muito pouco. Perto de tudo que a gente precisa fazer. Mas acho que é muito importante. Traz essa questão cultural pra perto, na verdade. Porque a gente fica só lendo muita coisa e pondo tão longe. E pensar que você pode ingerir, literalmente, né? A cultura mesmo. Maravilhoso. É parte. Eu adorei. E é muito gostoso mesmo, e ele é saudável, não tem nada, né, de produto químico, na verdade, aí. Mata não tem doce. Quem quiser comer o bobo frito, é lá em Ribeirão, mas, como eu estou aí, eu tô fazendo essa Ribeirão, Uberaba, eu tô trazendo. Dessa vez minha família me pediu, eu trouxe as encomendas. Eu achei muito bom. É bom mesmo. É só entrar lá no @bobofrito.oficial e vocês ficam sabendo mais. Eles postam lá também sobre o bobô. Não deixem de conferir. Ele tá vivendo no Brasil? Aqui. Tá estudando, morando aqui. E o irmão dele também. Que beleza. E tá procurando uma maneira, né? A sua forma de sobreviver. Eu achei bonito pensar isso da sobrevivência, porque não é só no sentido de vender seu trabalho, é de trazer algo que é dele junto. Isso, justamente. Eu acho que é isso, assim, o que eu carrego das minhas origens por onde eu vou. É o que vem na minha bagagem, né? Assim, sobreviver em diferentes lugares, mas trazendo comigo aquilo que não sai de mim, que é a sua origem. Nossa. E a gente faz muito isso, né? Eu que moro em Ribeirão, é muito engraçado, assim, qualquer oportunidade que eu tenho, que a gente tá falando alguma coisa de comida, eu trago pão de queijo, porque eu vou falar do pão de queijo, que é de Minas, não sei o quê, porque é muito diferente o pão de queijo de Ribeirão e de Uberaba, aí todo mundo, não, agora fica assim, como é que fala? Então traz, já tá falando, passando vontade, então você traz. Tem que começar a fazer pão de queijo. Aí minha mãe faz, eu levo. Sabe que tem uns amigos de Ribeirão que lecionam comigo em um colégio aqui da cidade, e aí a gente sai pra almoçar na sexta. E aí teve uma ocasião, já logo no começo do ano, a gente foi num restaurante e aí eu falei assim, o que é isso? O que é isso daqui, né? Ele pegou e falou, o que é isso aqui? Aí eu falei, isso é galinhada, gente. Galinhada? Aí ele não, daquela maneira, como estava ali posto, não era a maneira que ele conhecia. Ele falou, nossa, mas eles come a galinhada, eu não sabia que tinha essa distinção, mas agora eu tô sabendo, a galinhada mineira, fiquem à vontade. Essa é a verdadeira galinhada. Né? Bicho também, né? Um pedaço, né? Aquela coisa, né? Ele falou assim, uau, né? Então, coma a verdadeira galinhada. Mas é isso, né? Eu acho que a gente fazer isso é um pouco do poder aproveitar o tempo que a gente tem, que eu acho que essa é a grande pergunta. Que não tem resposta também. Mas a gente poder ser verdadeiro com o que a gente tem, a gente poder trazer o que a gente tem dentro da gente para os lugares, seguir levando o que a gente é para o que a gente faz, que eu acho que o que você está falando sobre a docência, Fred, é muito isso, assim. Tem o conteúdo, mas tem também você ali, pensando em você e pensando nas pessoas que estão ali na sua frente também. Sim. Eu acho que a gente na clínica tem muito disso também, de
a mesma pessoa vai ser atendida por mim, pela Roberta, de formas completamente diferentes. E não é porque a gente estuda coisas diferentes, porque a gente estuda muitas mesmas coisas. É porque nós somos pessoas completamente diferentes e isso é lindo. Essa é a graça. É a beleza da trama, né? E que ele te devolve pra você mesmo quando ele te faz essa pergunta, né? Porque você falou, nossa, eu não tinha pensado, mas agora eu vou pensar, né? Por que você faz a aula daquele jeito? Por que você conta daquele jeito a matéria, né? E vocês me fizeram pensar, você me fez pensar, né? Dessa coisa da sapiência, né? Falando do bobô, falando aí da galinhada, peneira, falando da própria docência, falando dessa questão que a gente traz, né? Com a gente. Isso me leva a pensar que todo mundo tem, né? O seu tempero, né? Se a gente sentar para fazer, né, para cozinhar qualquer prato que seja igual, cada um vai ter ali, né, uma coisa da nossa identidade, né, da maneira como a gente, né, reúne, né, e levando isso para a vida, né, isso vai ao encontro que a Carol estava dizendo, né, essa trama das diferenças que se conectam, que se entrelaçam, né, que vão dando sentido pra gente, né? Eu falo muito isso, né? Sentido e significado. Sentido e significado. Que até a minha maneira de falar sim e não pras coisas, né? A Carol me convidou pra estar aqui, tem sentido e tem significado. Confesso que eu desejava ter esse momento de conversa, né? Sobre o ofício, sobre as coisas que a gente lê, estuda, né? Com pessoas tão gentis, né? E aí tem um sentido, tem significado. Então também é uma outra maneira da gente começar, né, dar vazão pro nosso tempo. Né? Isso tem sentido? Isso tem significado? Então eu acolho, né? Eu acolho isso pra mim. Se não tem, é uma questão de simplesmente dizer não. Na nossa subjetividade, acho que um exemplo tão complexo, né? A gente ter a condição plena, né? E a força e a coragem para falar. Não. Mas é isso. Obrigado, viu, gente? Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que jeito lindo, esperançoso, né, da gente ir para a Caixa de Pandora. Temos ainda as indicações da Caixa de Pandora para as pessoas poderem, né, continuar pensando sobre o assunto. Acho que antes da gente começar a Caixa de Pandora, tem algo que a gente tem falado com todo o nosso amor, carinho, sentido, significado. Eu sou muito suspeita, né? Porque a gente tem falado do IEP aqui, que é esse lugar que eu falei que eu tô fazendo letramento racial. É um lugar que eu cresço muito junto. É muito importante a gente ter pessoas do nosso lado, assim, para ajudar a gente a crescer. E o IEP tem sido para mim esse lugar, né? Quem tá ouvindo, a gente tem falado do IEP. O Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão. A Rô vai trazendo todo mundo pro IEP, na verdade, me trouxe. Eu tô fazendo o curso de autores contemporâneos, que é muito, muito legal e é muito bom. A gente tá falando muito dessas coisas do excesso, né, também de mídia social, das coisas digitais, mas é tão bom que isso exista também, né, para além do óbvio que a gente tá aqui fazendo isso aqui é pra uma coisa que vai... É um banquete, mas assim, você poder... Acessa muita gente, né? Se servir daquele que também te alimenta. Pois é. E o curso de autores contemporâneos tem me alimentado muito, tem tido muito impacto, inclusive, no que eu tenho feito enquanto clínica. Lá tem cursos presenciais, tem cursos online. Eu fiquei curioso. Então você vai entrar lá no @iep_rp para você saber mais informações. Ou no www.ieprp.com.br também tem o site. E uma coisa que a gente queria contar é que, para além de todos os cursos, supervisão, atendimento social, eles têm um trabalho enorme, né, com muita coisa. É que esse ano eles vão ter uma aula, vai ser a aula de encerramento do curso que eu estou fazendo, inclusive, com uma psicanalista que é fantástica, referência, ela é inglesa, ela chama Anne Álvares. E ela escreveu um livro que só o título já é maravilhoso, chama Companhia Viva. Nossa. Bonito. E o outro, Coração Pensante. Lindos os ela é muito boa pra pôr título. É tão difícil pôr título. Eu adoro, mas não sei se sou feliz com isso. Eu gosto dos títulos dos seus livros. Mas enfim, a gente vai ter um curso com ela. E eu acho que vale muito a pena. E online, né? Óbvio. E vai ser muito, muito, muito legal. É no dia 29/11, às 2:30 da tarde, que é um sábado. O título da aula dela vai ser Prosódia e Estados de Vazio. Padrões de ritmo e som na comunicação analítica.
É algo muito, muito lindo, muito interessante. Ela vai falar da importância dos padrões de ritmo e sonoridade da nossa fala com os pacientes que vivem em estados de vazio, que são esses pacientes que a gente está falando, que é a nossa clínica atual, né? Esse estado de vazio e o quanto que às vezes é mais importante o som, o ritmo da fala do que o conteúdo. Nossa, que bonito isso. Muito, muito. Que bonito. Então, assim, não percam essa aula. Vocês podem entrar em contato lá pelo IEP, pelo site, pelo Instagram que a gente falou. Lá vão estar todas as informações para poder fazer a inscrição. A gente vai deixar linkado também, né, na descrição do episódio. Então, só clicar ali embaixo. Sim. Vai ser muito legal. A gente espera vocês lá. Expectativa. Vamos finalmente para a Caixa de Pandora? Vamos. Fred, Oi. o que você tem de indicações pra gente hoje? Indicações. Meu Deus. Assim, eu tenho um curso, né, de filosofia e crítica social, que todos os anos eu vou num grupo de amigos, né, de pessoas, para fazer esse curso. Ele é um curso online, que a pessoa faz na última quinta de todos os meses, né, na parte da noite. Né, e em detrimento desse curso, normalmente eu elaboro a estrutura do curso no ano anterior em que ele é aplicado. Então, assim, eu vou fazendo as leituras, anotações, construindo, né, o cronograma das aulas, né, mas em função da aula que eu vou dar esse mês, que é uma aula sobre Deleuze, né, eu tenho lido muito, né, ele, e acredito que os incômodos que ele gera, as provocações que ele faz, elas são, né, fundamentais para o nosso tempo, né? Tem uma anedota do Deleuze com Foucault, que quando eles se encontravam, um virava pro outro e falava assim, e aí, do que a gente vai rir hoje? Né? Eu acho que não é nem no sentido, né, de zombar, né? Mas assim, e aí? O que nos faz feliz agora, né? O que tá acontecendo nas nossas vidas aqui que pode fazer a diferença, né? Então, eu tenho lido Deleuze, eu aconselho, né, ainda que gere incômodos na leitura, né, que passe às vezes de um tanto quanto arrastado, né, com certa dificuldade ali no vocabulário, mas eu acredito que é um esforço necessário, né, então eu indico. Também tenho lido, né, a poesia sempre esteve ali na minha vida. Tem na verdade, não digo que é um clube, né, mas é um que se chama Círculo de Poemas, né, que é da editora Fósforo. Eu assino, né, então assim, eu me alimento de poesia todos os meses, porque sempre chega um livro, uma plaquete, né, então assim, é um exercício, é uma indicação que eu dou, né, que aqueles que querem manter a constância, né, poesia, eu vi que a Carol tem um projeto, uma poesia por dia, é bem legal, chama-se Círculo de Poemas, né. No que diz respeito ao mundo da arte, tem uma plataforma, né, que se chama Seiva. É muito legal, que também assino e tem me feito muito bem, porque todos os sábados tem uma aula online com uma pessoa, né, diferente, seja do desenho, né, da escrita, do mundo do design, né, enfim, de tudo aquilo que é correlato, né, ao mundo das Legal, artes. pois é. Todo sábado. Aí você fala assim, mas como é que você faz, né? Eles mantêm as aulas gravadas. E aí você também pode, obviamente, direcionar para o seu interesse. Não, essa pessoa aqui, o que ela faz me interessa, então eu vou fazer a aula com ela, que são oficinas todos os sábados. Mas a parte que eu mais gosto, assim, da Seiva, uma das partes que eu mais gosto, é que tem uma coisa que se chama cartinha misteriosa. Cada 15 dias você recebe no seu e-mail uma carta de um artista misterioso. A cartinha misteriosa você não sabe, você não é avisado de quem que você vai receber. Aí chega uma carta, né? Ele falando aleatoriamente do ofício, ou da vida, ou da sociedade, enfim, da prática dele. E eu acho, uma coisa que eu gosto muito, né? É ver a maneira como o outro vê o mundo, como ele vê a vida. Isso inspira a gente, ainda que você não viva igual, você não faça igual, mas aí a gente vê, né, que a gente transforma a gente. A gente vê que a gente está caminhando, né, em direção, né, a algum lugar, e não necessariamente o mesmo, mas é que é o caminho, né, que a gente está se encontrando. Então, esse eu adoro. Eles mandam uma mixtape com música, né? Super legal. E todos os dias no grupo fechado deles do WhatsApp tem uma inspiraçãozinha. Eles mandam lá, tipo, olha esse artista visual.
olha esse poema, não, olha esse pedaço de filme e tal. Então, todos os dias, de segunda a sexta, tem essas... Então, assim, é bem legal, assim, são indicações que eu dou muito. E como vocês podem ver, meio que foge, né, do campo real de atuação profissional, mas ao mesmo tempo é um lugar de encontro, né? Que eu acredito que é aquilo que eu falei, esses alimentos afetivos, eles acabam encontrando respaldo na nossa prática cotidiana, né? Me deu até vontade. Muita! Porque nós temos um grupo no WhatsApp dos nossos apoiadores do Catarse. Achei incrível isso. Da gente podendo, assim, né, estar presente com os nossos apoiadores também, que a gente sempre agradece muito. A gente manda newsletter, mas achei essa ideia genial. É muito bom. E eu fiquei com vontade de receber. Eu também. Uma cartinha misteriosa que vocês podem fazer de repente. Quem sabe por que não? Com as pessoas que já participaram do programa. Para os seus apoiadores. Eu amei muito. Vocês devem ter um histórico aí muito grande de pessoas que já participaram. E você convida, assim, manda uma mensagem para os nossos apoiadores aí. Escreve e vocês encaminham. Que legal. Muito, Fred, de verdade. É muito legal também. Gente, faz tanta diferença. Sobre um assunto, sobre, né, aleatório, deixa aleatório, assim. Uhum. Um livro que tá lá. Olha que coisa bonita, né? Assim, pensar que a gente pode receber, alimenta a gente também para oferecer alguma coisa. Né? Mas no fim das contas é isso, um encontro. São trocas verdadeiras, né? É tão importante isso de manter contato com as pessoas, para manter a gente num lugar de esperança, né? De que tem outras pessoas boas que estão ali, né? Fazendo coisas que eu e duas amigas, a gente criou um grupo entre a gente, porque a gente tá numa fase tão dessa coisa do pessimismo e do heteropessimismo, e nós somos solteiras, e a gente tá sempre nessa fala, tipo assim, não tem mais ninguém interessante, não, porque só reclama, né? Não, diz isso, é melhor ficar solteiro, não sei o quê. Que aí a gente fez um grupo, e se chama Enquanto Espero, e a gente vai mandando, assim, notícias uma pra outra. Nossa, bonito. De esperança. Nossa, maravilhoso! Esse negócio de Enquanto Espero, eu já pensei em livro, já pensei... Isso dá um romance, velho. Tipo assim, duas amigas, tem um grupo que chama Enquanto Espero. Porque a gente fica num lugar, é muito difícil quando você tá esperando encontrar alguém legal e que não tá encontrando, você fica assim, nem quero mais. Nem existe pessoas mais legais no mundo, não sei o quê. Você fica num pessimismo mesmo, né? Então tá sendo um grupo assim, tem uma semana que a gente fez, que tá sendo muito legal. Aí, agora eu fui no lançamento de um livro de uma amiga na quinta-feira. Achei muito legal, conhecer pessoas diferentes. Sentei numa mesa com um casal que faz confraria na casa deles, uma vez por mês. Eles abrem a casa, eles colocam no Instagram deles. Amanhã vai ter confraria aqui em casa. Ele é pizzaiolo. Ele não tem uma pizzaria, não tem. Ele só faz essas confrarias na casa dele. Aí ele faz as pizzas, cobra um valor, são 20 pessoas para ir pessoas diferentes que eles não conhecem para conhecer pessoas. Eu achei o máximo isso. Essa abertura para conhecer as pessoas, para circular. Que não necessariamente tem que gerar alguma coisa, consolidar algo, mas é um encontro. Eu achei genial. E eu acho que isso vem isso falando de mim, né? Mas que vem primeiro no ímpeto. Eu quero isso tudo. Que entra um pouco, cai de novo naquele negócio de eu ter que comer todas as coisas disponíveis, então, né? E não ter um estômago limitado. Mas, por um outro lado, isso acalmado, vem uma coisa assim, olha o tanto de coisa legal que existe no mundo. A gente vai fazer todas, a gente pode escolher algumas que fazem sentido e significado, como você tá falando, e que cabem para aquele momento específico, e aproveitar delas, né? Sim. Tanto de coisa legal. A gente começou triste, né? Mas a gente tá... Pois é! Terminando feliz, né? E não é de uma negação da tristeza, né? De poder usufruir de tudo isso. Porque assim, a gente tem atravessamentos, né? De alegrias e tristezas que vão compondo a nossa existência e que elas coexistem. Né? Uma alimentando a outra ali. Sim. Acho que a gente não pode deixar de falar dos seus livros. Seus livros que estão aqui, vamos mostrar. Acho que você pode mostrar. Eu posso mostrar. Isso aqui, né, é parte dos meus livros, né? Eles são meus. Bacana, vou começar por esse aqui, né? Que é A Escuridão Fez a Vela. Que lindo. A capa pra mim é muito sugestiva. Vai ver aí. São exercícios poéticos, né? Poesia,
né? Tem muita coisa aqui que a gente tenta dizer em poucas palavras, né? E brincando com as formas, né? Enfim, poesia contemporânea. Esse é o último, né? E, inclusive eu tenho que pensar uma nova tiragem, porque ele esgotou. Foi uma brincadeira. Eu tinha uma série de poemas curtos, né? Coisas que eu escrevia na marginalia do caderno, né? E aí, portanto, quando eu vi, eu tinha reunido 40, assim, né? E aí eu falei, 40, né? 40 fósforos, né? Aí eu dei o nome de caixa de fósforo, porque aí eu brinco com a ideia, né? Da palavra, né? Poemas para acender. Acender e acender, né? Uhum. Aí você abre aqui em qualquer lugar e risca um fósforo, né? Uhum. Se eu te contar, será um ou infinito. O poema é útil quando não serve. E aí a gente vai brincando com essas palavras, né? Ambos os livros têm uma inspiração, né, concretista, né, que é com a forma, mas sem desprezar o valor que o conteúdo das palavras carrega em si. E aí, junto, no dia do lançamento do Caixa de Fósforo, eu lancei essa plaquete, né? Que é uma plaquete, embora tenha essa pegada concretista, né, de forma e conteúdo, mas a temática é política, né, assim, nas entrelinhas, é uma temática política, que é lampejo ou queimam as coisas caladas, né. Essa plaquetezinha, que na época quem comprava ganhava muito com o livro, né, aqui está. Eu tô olhando pra Carol com uma cara de tipo, Vou levar vou comigo. levar comigo. Não, eu vou, Fred, depois Você, sem dúvida, terá os seus. Ai, que bom. Né, mas enfim, é isso. E agora, em setembro, sai o Medida do Possível, Que legal, Fred. que é Parabéns. uma reunião de artigos, crônicas e uns textos inéditos que eu tenho publicado, né, no jornal, no Substack, Instagram, Uhum. e aí mandar pros coleguinhas. Carol, volta e meia tem recebido os meus textos, eu fico mandando, eu vou mandando. Você acha que ela vai gostar de ler isso aqui, ele vai gostar de ler isso, eu vou mandando. Que legal. Nossa, que bom você aqui. Mas que ainda bom, temos, porque- ainda temos que encerrar nossa caixa de Pandora. Vamos lá, Carol, o que você tem de indicações? Pra ser muito sincero, o que tá em mim agora é que essa indicação do que a gente fez agora mesmo, de que as pessoas possam fazer coisas que alimentem, assim, que né, faz brilhar o olho, que, nossa, que interessante, é a maior indicação de todas. Né, assim, de que você vai lá, descobre aquilo que te encanta, e não é difícil, a gente não precisa ficar procurando demais, as coisas chegam na gente. E mesmo quando elas não chegam só na hora que a gente quer, tem muita coisa disponível. Então vamos fazer uso disso, né? Já que a gente é invadido por muita coisa, Sim. vamos fazer uso disso. Acho que isso ficou muito forte aqui em mim, sabe? Mas eu também queria indicar uma outra coisa. Que tem um moço que é músico, e eu acompanho no Instagram, que ele chama Gustavo Vaz. Eu acho que o @, dele do Instagram é Gustavo Vaz mesmo, ou alguma coisa muito parecida com isso. E ele faz uns vídeos de secando música. Tão legal, mas Sim. tão legal, assim, ele vai, assim, tanto pela melodia, pelas notas usadas, pela sequência de acordes, também pela letra da música. Ele fala muito de músicas brasileiras, mas ele fala não só. E ele fez uma sequência de músicas em que de vídeos em que ele fala sobre músicas que falam do tempo. Vários. Sobre o tempo tem tudo quanto é coisa, né? E é muito legal, assim. A que eu mais amei foi uma que ele falou sobre aquela música Resposta ao Tempo, cantada pela Ana Caymmi, que eu acho maravilhosa a música, mas ela ganhou 5 vezes mais de brilho depois que eu vi o vídeo dele, sabe? Então fica aí a indicação, a gente manda pros nossos apoiadores também. Põe a música, tem uma playlist no Spotify, sabe? E aí a gente vai colocar lá, música de Desculpa o áudio longo. Sim. Então fica a indicação tanto da música quanto do vídeo dele. É muito, muito, muito legal. Que legal. E você, amiga? Eu pensei, enquanto a gente ia conversando, num livro que eu tô lendo, do Gilberto Safra, que é um winnicottiano, que chama A Poética na Clínica Contemporânea. Vou mostrar ele também. É muito bom fazer gravação presencial, porque a gente pode mostrar as coisas, né? Desde que comecei a ler, eu tô assim, eu quero que todo mundo leia. É muito lindo, muito, muito, muito lindo. A gente já gravou pro Safra, temos um episódio com ele. É um livro que ele vai falar muito disso que a gente viveu aqui hoje, que a gente tá falando, que é dessa comunhão. Ele usa o termo sobornost, que ele usa muitas referências russas. Então esse é um livro que ele vai falando muito disso, assim, dessa... eu não vou saber falar exatamente qual é a palavra que ele usa, mas tem a ver com comunhão. Leiam, gente, vale muito a pena. Muito, é muito poético, muito lindo, e tem vários exemplos clínicos. Vale a pena.
Adorei as indicações aqui. Assim, Olha, vale a pena. as referências bibliográficas. E quem quiser também, a gente gravou um episódio com o Gilberto Safra sobre o outro livro dele, que é A Face Estética do Selfie, e esse é o título do episódio também. A gente pode lembrar, mandar para os apoiadores também novamente. E eu li, tô lendo, na verdade terminei, mas a gente vai fazer um encontro no clube do livro que eu faço parte, um livro que chama A Invenção de Morel, que é do Adolfo Bioy Casares. Maravilhoso. Eu li a versão HQ, mas tem, né, o romance também de outra forma, né, sem ser HQ. Gente, muito, muito bom o livro. Eu não conhecia. E fala. O bom de tudo do livro é um clássico. É bom de livro, tudo do livro. Eu sempre falo isso aqui, né? Que a gente vai lendo coisas que a gente não leria. Sim. E que é muito bom. Que vai falar, não vou dar muito spoiler, mas sobre a tentativa de transformar um momento em eterno, né? Transformar o tempo, deixar o tempo de forma eterna. E eu fiquei pensando, brincando com as palavras, quando eu pensei, né, em trazer isso, que ele deixa de ser terno, né, quando tenta se transformá-lo em eterno. Eu acho que o livro traz isso, assim, né, que não dá, a gente perde, né, a ternura, perde o afeto. Vale a pena, a leitura é um livro pequenininho, fácil de ler, eu gostei bastante. Que maravilha. E é isso. Existe uma eternidade possível, não sei se eternidade, mas uma ampliação da finitude, que é possível agora. Eu acho que é por isso que as redes sociais são tão tentadoras também. Porque isso aqui fica gravado, né? E é óbvio que quando a gente for assistir e ver e tudo mais, primeiro porque a gente tem um olhar, como que eu posso falar? Clínico primeiro pra coisa, assim, de pensar se tá dando certo, se aqui não tá dando, né? Um olhar de produção, né? Uhum. Mas a gente também tem um outro olhar, inclusive a gente seleciona frases que foram mais legais, as coisas que a gente gosta mais do episódio. É diferente assistir. Mas eu fiquei pensando nisso quando você falou da eternidade. A gente não tem eternidade nenhuma e a gente tem que lidar com o fato de que o nosso tempo, o tempo disponível pra gente é finito. Mas que legal poder registrar coisas assim e poder acessar. Acho que os livros têm muito disso também. Isso que eu pensei, o próprio livro, quando você diz é um clássico, quer dizer que de alguma forma perdura no tempo. Sim. Enquanto o clássico ele tá sempre sendo relido, Sim. né? Porque ele tem sempre algo a dizer. Uhum. E isso é muito legal, assim, pensar que existe alguma coisa que a gente possa fazer que perdura um pouco mais, mesmo que a nossa perdurança, nossa existência mesmo. Mas a explicação platônica para a existência, para o que é o amor, está justamente nessa nossa necessidade e vontade de ser eterno, né? O prefixo a, né, no grego, quase sempre a partícula a é uma partícula de negação, né? E mors, é morte. Então, amor sem morte. Então, o amor é a nossa vontade de ser eterno, né? E aí ele fala, como que isso se traduz? Está lá no banquete de Platão, quando eles estão discutindo o que é o amor. E aí, qual é a explicação socrática, né, pro amor? Ele diz, tem duas maneiras, né? A gente se eterniza na hereditariedade, através dos nossos filhos, né? A gente vai, mas deixa algo nosso, e aí, portanto, isso vai perdurando, né? Ou através do conhecimento, o amor ao conhecimento. Porque ainda que a gente pereça, o exercício do conhecimento, ele continua pairando, né? O fato de você ter acessado aquele lugar para pensar, continua pairando, né? Então, o amor ao conhecimento, ou naquilo que a gente cria, produz, e aí vai. Que lindo, a gente não quer acabar esse episódio. Volte sempre, Fred. É assim, eu acho que a gente pode fazer sempre. Vou cobrá-las, hein? Pode cobrar. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio.